Boa tarde. Bom, nessa palestra online eu quero aproveitar e agradecer ao portal Jurídico Investidura e seus principais participantes e dirigentes. Bom, a palestra de hoje vai falar de neopositivismo, neoconstitucionalismo e neoprocessualismo, né? O que é que realmente há de novo no direito? Bom, primeiramente a gente tenta situar o neopositivismo, o neoconstitucionalismo e o neoprocessualismo, né? E a gente tenta apontar essa novidade dentro da ciência jurídica quando se repropõe uma revisitação de valores e a reflexão atenta sobre o direito contemporâneo. É um tema muito debatido, a questão da falência do positivismo jurídico, principalmente porque ele deixou de ser a forma adequada de compreender o direito e veio sofrer uma derrota histórica. É engraçado que na esfera jurídica, com a primazia da pessoa, da dignidade da pessoa humana, se configurou aí uma resposta à crise do positivismo jurídico, principalmente desencadeada pela derrota dos nazifascistas, em que tais movimentos políticos e militares se amparavam na dura legalidade para promover horrores como o Holocausto e difundir a prática de barbárie em nome da lei, né? Bom, os grandes opositores do positivismo alegam que a constitucionalização contemporânea dos princípios implica na argumentação moral e de que a sua adjudicação torna inviável a separação entre o direito e a moral, que sempre representou uma viga mestra para a tese juspositivista. Os constitucionalistas e também os estudiosos brasileiros se socorreram dos ensinamentos de Robert Alexy e de Dworkin, que apontam a conexão necessária entre direito e a moral, consagrando assim uma vasta abordagem antipositivista. Bom, antes de mais nada é preciso esclarecer que o termo pós-positivismo, que foi muito difundido no Brasil a partir da leitura de Albert Casamiglia, sendo atualmente corrente entre nós. Já o neoconstitucionalismo é termo oriundo da Espanha e da Itália, muito presente também na literatura nacional, mas é muito influenciado por outro doutrinador chamado Miguel Carbonell. Erroneamente, os termos pós-positivismo e neoconstitucionalismo no Brasil são por vezes considerados como sinônimos. Trata-se, porém, de significados distintos, posto que o neoconstitucionalismo reúne uma proposta antipositivista, enquanto o pós-positivismo abarca apenas as teorias como a de Alexy e de Dworkin. Bom, em verdade, o termo neoconstitucionalismo, esse novo constitucionalismo, denota mais um âmbito do que necessariamente uma concepção de direito unitária, coerente e bem estruturada. Aliás, acentua com propriedade Luiz Roberto Barroso que o pós-positivismo é uma designação provisória e genérica de um ideário difuso no qual se inclui a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica e a teoria dos direitos fundamentais. O direito, a partir da segunda metade do século XX, já não cabia mais dentro do positivismo clássico, e a aproximação quase absoluta entre direito e norma e a sua rígida separação da ética não correspondiam ao estágio do processo civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa pela humanidade. Por outro lado, o discurso científico impregnara o direito de tal maneira que os opositores, os operadores, também não desejavam o retorno puro e simples,
seria até um retrocesso, ao justnaturalismo, aos fundamentos vagos, abstratos, metafísicos, de natureza subjetiva. Nesse contexto, o pós-positivismo não surge com o ímpeto da desconstrução, mas sim de superação do conhecimento convencional. Ele inicia a sua trajetória guardando deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele reintroduzindo as ideias de justiça e legitimidade. Então, o constitucionalismo moderno promove assim uma volta aos valores, uma reaproximação entre a ética e o direito. Então, é importante a gente perceber que nesse evoluir não há tanta novidade como se pressupunha. Há até alguns doutrinadores que dizem que é uma velha tese com uma roupagem moderninha, adaptada. Bom, várias teorias de direito pertencentes a diferentes tradições de investigação e até consideradas antitéticas são cunhadas de neoconstitucionalistas. Como exemplo claro, nós temos as teses de Carlos Santiago Nino, de Wilfried Valouchot e Luiz de Ferrajoli, né? Por outro lado, temos as teses escrachadamente antipositivistas, como a de Ronald Dworkin, Robert Alex e Gustav Zagrebelsky. Sem dúvida, esse novo direito constitucional é o pós-positivismo, principalmente por enxergar, ao invés de uma simples oposição, a necessária complementariedade em referência ao justnaturalismo. Há, portanto, a sublimação dos modelos puros, originais, propostos por um conjunto difuso e abrangente de ideias agrupadas sob o mesmo genérico rótulo e nome de positivismo. Então, quando a gente fala em positivismo, então a gente deve denotar no plural, positivismos, né? Frequentemente, o positivismo jurídico é associado ao poder de regimes totalitários na Europa, notadamente o fascismo e o nazismo. Logo, quando ocorreu a sua decadência, a sua crise, a gente percebeu emblematicamente que a sua derrota está ligada à derrocada de tais odiosos regimes. Aliás, é interessante a gente notar que a teoria de Dworkin, por exemplo, ela está muito assentada na teoria moral e política, mais geral. Isso porque reduzimos a distinção entre regras e princípios como separação de padrões normativos que compõem o direito. Teremos que reconhecer que foram dados muito poucos passos na direção da formulação proposta por Jeremy Bentham. Desde lá para cá, a gente vê que, no sentido amplo, os princípios seriam padrões que não se assemelham às regras, né? No sentido restrito, seriam padrões que, além de serem diferentes de regra, são também políticos. Essas dizem diferença porque procuram promover um fim social, né? Então é importante essa dualidade, observar essa diferença. Tal argumento também foi defendido no fim da Grande Guerra Mundial por Gustavo Radbruch e Fuller e fora combatido por Herbert Hart. A superação do positivismo tem sido um lema recorrente da teoria do direito no Brasil. Reconhece que se trata de uma tese moribunda e que não mais atende ao exigente, complexo perfil contemporâneo dos ordenamentos jurídicos atuais. Evidentemente nos referimos, claro, a um positivismo clássico e original, puro praticamente. Portanto, analisar o estandarte positivista que tanto consagrou o divórcio absoluto entre direito e moral é, na verdade, analisar um objeto da história do direito e perceber que ele não é mais aplicável. A crítica da doutrina brasileira perfaz uma visão quase que caricatural do positivismo, que exclui uma mais ampla visão do problema, e em particular sobre a obra O Conceito de Direito, de Herbert Hart. Um dos grandes desafios para melhor entendimento do positivismo jurídico reside na multiplicidade de teses que tenta explicá-lo. Apesar de existir um núcleo coincidente e comum, central dessas teses todas, o que justifica o enquadramento de pensamentos tão distintos como Bentham, Kelsen e Hart,
Hayes, Coleman, sob a mesma denominação de positivistas. E é interessante a gente lembrar que Herbert Hart era um professor de Oxford, um liberal, que se debateu contra a pena de morte, contra a perseguição das pessoas em razão da sua preferência sexual, a favor do direito ao aborto, entre outros. Além de liberal, era um convicto defensor da democracia. E a sua concepção de direito está intimamente vinculada à defesa do Estado democrático de direito, sobretudo nos valores de tolerância e liberdade. Aliás, na obra dele, O Conceito de Direito, ele enfrenta o questionamento mais angustiante de toda e qualquer teoria jurídica, qual seja a pergunta: o que é o direito? Segundo sua opinião, para encarar esse questionamento, é preciso saber: em que se diferencia o direito das ordens respaldadas por ameaças? Em que se distingue a obrigação jurídica da obrigação moral? E, por fim, que são normas jurídicas e em qual medida o direito é uma questão de normas? Em outras palavras, alguns dos problemas fundamentais da teoria jurídica encontram-se no âmbito das relações entre o direito e a coerção, entre o direito e a moral, entre o direito e as normas. A gente, nessa palestra, pretende abordar sinteticamente, de forma didática, as principais diferenças das correntes positivistas, que possuem 3 teses básicas, a saber, a tese das fontes sociais, a tese da separação e a tese da discricionariedade. A primeira dela, das fontes sociais, aponta que a existência do direito em certa sociedade depende de um conjunto de fatos sociais, ou seja, de práticas ou ações realizadas por membros da sociedade. A tese da separação aponta que a validade da norma jurídica, isto é, o fato da norma pertencer a um certo sistema jurídico, não requer validade moral, e esta, por sua vez, não se funda na validade jurídica. A tese da discricionariedade prevê que as normas não regulam todos os acontecimentos, todos os comportamentos. E se a lei aplicável é indeterminada, os juízes possuem o poder discricionário para criar a norma em concreto, a norma individual, que apontará o que deve ser feito diante daquele caso concreto. A grande interseção entre as variadas teses positivistas é exatamente a crença de que a validade de uma norma deve ser feita em referência às práticas humanas. Portanto, o direito é o positivado. Alguns doutrinadores veem como as variadas teses positivistas correspondem às diversas leituras das fontes sociais do direito, seja na adição ou na supressão de outras teses, nesse núcleo central de reivindicações. Vige ainda a grande polêmica que tanto divide os positivistas sobre a tese do incorporativismo. Só para lembrar, essa questão do corporativismo, ela fala que existem muitas fontes do direito, né? Mas tem que se saber se é uma avaliação moral, passa a integrar ou não, passa a incorporar ou não a ordem jurídica, né? Até onde utilizar um princípio, ao invés de uma regra concreta, seria aderir ou concordar ou aceitar que a moral faz parte do bojo da compreensão e da aplicação do ordenamento jurídico. As variadas interpretações surgiram por conta do debate havido entre Hart e Dworkin, que resultaram numa prolífera desavença dentro da doutrina juspositivista. Aliás, sobre essa famosa contenda, é importante destacar que Hart foi competente em destacar, por exemplo, as principais debilidades do positivismo jurídico, em revelar sua grande capacidade intelectual para contrarrestar as críticas do Ronald Dworkin e de outros renomados juristas, e ultrapassar as fronteiras do pensamento anglo-saxão, influenciando o direito e a teoria jurídico-filosófica de outros países, proporcionando desta forma novas ferramentas para compreender as mudanças na interpretação e na prática do direito. É interessante que muitas das vezes nessa desavença
ao invés de encontrarmos antípodas, encontramos até coincidências, só com conceitos e métodos denominados de forma diversa. Bom, o termo neopositivismo, ele surgiu com uma tradição literal do Neo-Legal Positivism, desenvolvida por Anthony Cipok. Esse novo positivismo legal propunha ressaltar a emergência da forma moderna de positivismo, que pretende responder às provocações de Dwork baseadas no argumento empírico de que existem na prática jurídica dos estados constitucionais atuantes os princípios jurídicos, consubstanciando padrões morais, sem resvalar num ceticismo moral ou em teses originalistas de interpretação. O conceito de regra é fundamental para toda a tese de Hart e, na sua visão, corresponde à convergência de hábitos de condutas em sociedade, somado a uma postura crítica em relação ao mesmo hábito. O que o doutrinador denominou de ponto de vista interno é aquele que só pode ser captado pelo participante que aceita a regra como razão para agir e para criticar as ações dos outros. Exemplificando, se um observador pode perceber o que é comum nos transportes coletivos, que os novos, que as pessoas jovens, cedam seus assentos aos mais velhos, daí ser razoável deduzir que toda vez que ingressar um idoso no transporte lotado, este certamente irá encontrar alguém para que lhe ceda o assento. Porém, o ponto de vista do observador não justifica a ideia de obrigação, que só pode ser explicada considerando-se o ponto de vista interno descrito por Hart. Essa é a noção de regra primária deste doutrinador, que é um padrão de conduta que gera uma obrigação. Tal noção atende indistintamente a todos os sistemas de regras sociais, tais como jogos, moral e o direito. Distingue Hart vários sistemas de regulação moral, e o que caracteriza os complexos do sistema jurídico é exatamente a existência e o relacionamento de regras de dois tipos diferentes. De um lado, as regras primárias. Os sistemas jurídicos modernos precisam incorporar regras de outra ordem, chamadas regras secundárias ou meta-regras, que definem a existência, o fundamento e o funcionamento das regras primárias. Segundo Hart, a união de regras primárias e secundárias está no centro do sistema jurídico. Conclui-se que a mera observação e repetição de hábitos por si só não gera um conhecimento seguro de existência e de conteúdo de regras sociais, o que traduz o problema da incerteza vivida por sistemas compostos unicamente por regras primárias. A solução para Hart, para se obter a chave da tese da separação, estaria na introdução da regra de reconhecimento, que serve para identificar as regras válidas de outras fontes de obrigações jurídicas. É a regra do reconhecimento da última norma que fornece os critérios de validade para as demais regras. É interessante até que a gente observa quando os princípios alcançam esse status de norma jurídica para repousarem no precioso patamar constitucional, e enfim eles se libertam da velha ideia de que detinham apenas uma valia ética, passando a ostentar plena vinculatividade jurídica, e em razão disso a teoria do direito precisou estabelecer a divulgada distinção dogmática entre regras e princípios, enquanto espécies de gênero de norma. Então é interessante a gente perceber que o Herbert Lionel Adolphus Hart, que é o seu nome todo, né, na sua obra denominada Positivism and Separation of Law and Morals, produz o ápice do desenvolvimento teórico do positivismo jurídico contemporâneo, e especialmente quando traça a separação entre direito e moral e a relação com a obediência às leis. No common law, a regra de reconhecimento, na visão de Hart, significa aquilo que a rainha Elizabeth, lá no parlamento britânico, aprova e que traduz o que é o direito. Já num ordenamento jurídico como o nosso, o ápice da hierarquia normativa está ocupado pela Constituição.
Portanto, a regra de reconhecimento é aquilo que o constituinte originariamente promulgou. É o direito recordando as demais regras jurídicas de onde ele retira a sua validade diretamente do texto constitucional. Retomando ao tema da separação do direito e a moral, podemos distinguir com base nas fontes as regras dos dois sistemas. A regra jurídica possui como fonte sempre uma outra fonte, igualmente jurídica, e que lhe confere validade. E ao final da cadeia, lá está a regra de reconhecimento que diz, afinal, o que é o direito. O homicídio, por exemplo, é uma regra prevista no artigo 121 do Código Penal brasileiro e foi elaborado como regra jurídica respeitando os critérios para a edição de leis, conforme prevê nossa Constituição Federal. Concluímos, então, que o princípio constitucional da legalidade é a base de todo o Estado democrático de direito e afirma que só há obrigação de fazer ou não fazer em virtude de lei. Assim, caso você cometa o homicídio, irá sofrer as sanções previstas pelo legislador. É a aceitação da regra de reconhecimento que faz nascer o dever de se seguir os preceitos normativos constitucionais. E tal regra de reconhecimento não está sujeita à mesma verificação. É uma questão de fato. Ressalto-se que nenhum teórico positivista jamais negou que o direito tem ligação com a moral. Mesmo ao longo dos tempos, as mais variadas propostas apenas formulariam reivindicações em maior ou menor grau de autonomia conceitual ou metodológica entre os dois sistemas de regulação social. Exatamente contra essa separação entre direito e a moral se insurgiu Dworkin, um dos mais ferrenhos críticos de Hart, pois ele entende que a noção preconizada pelos positivistas de ordenamento jurídico deixa de reconhecer a existência de princípios como fontes de obrigação jurídica. Não são identificáveis como um teste de pedigree. Aliás, Dworkin, em seu brilhante artigo denominado Modelo de Regras, afirmou o seguinte, em literis: quando os juristas raciocinam ou debatem a respeito de direitos e obrigações jurídicas, particularmente naqueles casos difíceis nos quais os ordenamentos, nos quais os nossos problemas com esses conceitos parecem mais agudos, eles recorrem aos padrões que não funcionam como regra, mas operam diferentemente como princípios, políticas e outros tipos de padrões. Argumentarei que o positivismo é modelo de e para um sistema de regras e que sua noção central em um único teste fundamental para o direito nos possa ignorar os papéis importantes desempenhados pelos padrões que não são regras. Ademais, esses princípios levariam o aplicador do direito a realizar juízos em torno de questões morais para solucionar casos jurídicos difíceis. Seria imperioso abandonar a teoria da separação absoluta entre direito e moral. Bem, e Dworkin veio a elaborar posteriormente a sua própria concepção de direito, que denominou direito como integridade, onde sustenta que a identificação do direito depende necessariamente de uma avaliação moral, ou seja, a teoria da conexão necessária entre direito e moral. Assim, o direito como integridade possui proposições jurídicas que serão verdadeiras quando constem ou derivem dos princípios de justiça, equidade, devido processo legal e que oferecem melhor interpretação construtiva da prática jurídica e da sociedade. É um grande desafio teórico do positivismo, para tanto é necessária a reinterpretação da tese de separação entre direito e moral, a primeira premissa que considerava a identificação do que é o direito e o fato dela não poder depender de critérios ou argumentos morais. Nesse sentido, é célebre a fórmula proposta por Haas. Mesmo quando a norma jurídica indica ao julgador considerações morais para a resolução do caso concreto, isso não incorpora a moralidade ao direito e a norma será válida em razão de suas fontes e não por seu conteúdo moral. É razoável afirmar que os julgadores aplicam padrões morais para dirimir conflitos de interesses, sem que reconheçamos que tais padrões passem a integrar
efetivamente a ordem jurídica. Nesse sentido, os limites do direito se estendem até as regras que permitem a aplicação de critérios exteriores à ordem jurídica para a solução de conflito pelas autoridades. Em razão de apontar a total inerência dos critérios de identificação do direito face à avaliação moral, tal vertente foi denominada de positivismo puro ou positivismo exclusivo. A segunda tese positivista é chamada de positivismo inclusivo, que afirma a identificação do que é direito não depende necessariamente de critérios ou argumentos morais, embora possa circunstancialmente fazê-lo. Vejam, já há uma flexibilização. Se antes era completamente impossível, hoje já é circunstancialmente possível. Francamente, admite que o direito possa depender de critérios morais, e assim converge com a opinião de Ronald Dworkin, quando afirma que as constituições modernas fazem o raciocínio jurídico se confundir com o raciocínio ético, o que não redunda que o direito e a moral sejam necessariamente vinculados. A incorporação ou inclusão da moral ao direito, nesse sentido, corresponde a uma mera verdade contingente. Aliás, é importante a gente entender esse termo contingente, que é no sentido de não determinado, ou seja, livre, imprevisível, né? A gente já percebe que um neoconstitucionalismo, por ter diversas leituras e interpretações, conforme tão bem explica as teorias de Dworkin, Alexis e Zagrebski, entre outros, onde a interpretação da norma jurídica pelo modelo positivista, num Estado legalista, torna-se mais flexível, mais flexibilizada por meio da valorização dos princípios constitucionais e pela universalização de certa visão moral da Constituição. Só para fazer uma diferença, o positivismo duro e puro, ele via a ideia geral de que o direito era posto, em duplo sentido, imposto e pré-posto pelo poder legislativo. E aí não caberia qualquer outra ponderação que extrapolasse a literalidade da lei. Pelo positivismo inclusivo, seria viável que a separação conceitual entre o direito e a moral, o que alguns autores denominaram de possibilidade lógica, passasse a impor um positivismo moderado, não meramente factual. Um dos maiores defensores do chamado positivismo inclusivo ou incorporacionista é o professor Julius Coleman, que define em verbes: é a sustentação de que o positivismo permite ou admite testes substantivos ou morais de legalidade. Isso não corresponde à visão de que o positivismo requer tais teses. Em outra tese, a intenção é apresentar programa político, pois em vez de descrever como o direito é, trata-se de descrever como o direito deve ser. Por isso, talvez seja denominado de positivismo normativo ou ético. Já pelo positivismo ético, se defende o autêntico positivismo inclusivo só existe quando a separação de direito e moral for conceitualmente possível. Então não é necessariamente obrigatório. Só para explicar um pouco melhor, o positivismo inclusivo ele passa a admitir a possibilidade de que um dado do sistema jurídico possa incluir a moral entre seus critérios de juridicidade. Então, oposto a esse positivismo, surge o positivismo exclusivo, que, por seu lado, refuta completamente a possibilidade de influência da moral sobre o direito e aceita rigidamente a tese da separação entre direito e moral. Bom, o positivismo exclusivo pressupõe que uma das típicas funções do direito é o estabelecimento de regras de condutas claras e precisas, a fim de facilitar o planejamento e a execução dos planos individuais de vida. Reparem que guarda íntima relação com o ideal liberal de autonomia individual.
É falácia da literatura jurídica nacional a decretação do óbito do positivismo e face até a sua evidente pluralidade de teses que só justificam seu vigor, a sua valia, a sua aplicação. A tese juspositivista sobre a separação do direito e a moral é defensável e até preferível do ponto de vista político. A própria locução positivismo jurídico não indica uma única concepção de direito, e sim uma pluralidade conceitual, nem sempre compatível, é verdade, entre si. Kelsen centra, por exemplo, seu positivismo na ideia de que todo direito é o direito positivo, que é um produto humano historicamente contingente. Mas o ordenamento jurídico é essencialmente um sistema de coerção, por expressão de vontade da autoridade humana. Consequentemente, o positivismo é objeto de estudo da ciência jurídica, correspondendo ao direito positivo. Para tanto, deseja preservar a diferença ou contraposição existente entre justiça e direito, que é a antítese explícita que há na separação entre filosofia do direito e ciência do direito. O direito é reconhecido como um ordenamento normativo que serve para se atingir determinado valor. Este valor varia de filósofo para filósofo. Então a filosofia do direito fica com a axiologia, com os valores do direito, enquanto a ciência do direito fica com o direito posto, direito positivo. Dois são temas metodológicos do direito. Segundo Kelsen, a definição do conceito de direito devendo-se evitar definições políticas que se relacionem o direito com determinada concepção de justiça. Outra questão crucial é a distinção conceitual entre os problemas do valor e da validade do direito. Para a teoria do direito, o positivismo, segundo Bobbio, identifica-se 5 características basilares. Primeira, o direito como sistema de normas cuja validade foi imposta com o emprego da força e cujos mandamentos visam regulamentar o uso da força. Segundo, as normas jurídicas são comandos compostos de preceito e sanção. Quem não cumpre o preceito submete-se automaticamente à sua sanção. A lei é uma fonte suprema da produção do direito. E o último, o ordenamento jurídico é completo e pode ser completado e coerente. E a interpretação do direito é uma atividade de cunho essencialmente lógico, ouso dizer que cartesiano. Veja, 2 características estão presentes no núcleo comum conceitual de todo esse positivismo. Primeiro, a necessidade e possibilidade de se distinguir taxativamente direito como fato e o direito como dever ser. E a partir desta distinção, considerar que o objeto da ciência jurídica positivista é restrito ao que é o direito. Deduzimos que a definição conceitual do positivismo resulta de 2 teses. Uma ontológica, que afirma que todo direito é o direito positivo, e a tese metodológica, que impõe distinguir entre a descrição do direito positivo e as posturas positivas ou negativas de aceitação ou negação, rejeição do direito vigente. O neoconstitucionalismo conduz essa remoralização do fenômeno jurídico, mitigando a separação entre direito e moral. Aliás, como o direito é fato social e este não pode ser analisado de forma neutra e isolada, necessitando de avaliar os valores que permeiam toda a sociedade. A remoralização do direito decorre da necessidade de se garantir maior legitimidade ao ordenamento jurídico. Portanto, em razão dos preceitos morais, o ordenamento jurídico passa a operar com certos parâmetros de justiça e, ipso facto, confere maior justificação aos seus postulados. O fato da maioria das normas constitucionais serem principiológicas contribuiu decisivamente para a sua valorização, posto que os princípios funcionem como mecanismo de calibração para a incidência de vetores morais sobre o fenômeno jurídico. E podem os princípios, por sua variação qualitativa, acompanhar mais eficazmente as modificações sociais, permitindo incorporação dos vetores morais ao ordenamento jurídico. Permite a valoração
da Constituição de forma destacada, porém não significa a limitação ao legislador em razão da obrigatoriedade de executar a carga axiológica determinada. De sorte que, com a sua valoração abrangente, sobra maior espaço para os legisladores ordinários, para que possam então determinar em cada caso concreto qual a escorreita definição de valor, contendo apreciável margem de discricionariedade. Com a revaloração da sociedade, os parâmetros de justiça que antes eram externos passam agora a ser internos. E a interpretação da Constituição erige-se em um ponto localizado entre o discurso jurídico e o discurso moral. Porém, deixa de ter o papel da cláusula de encerramento do sistema. Os direitos fundamentais representam os mais importantes elementos para a configuração do neoconstitucionalismo. Por essa razão, as liberdades individuais ocupam um lugar de destaque nas novas constituições, havendo um deslocamento do enfoque mercantilista para um enfoque social, onde prepondera o humano sobre seus interesses. Acirra-se a crise do positivismo na medida em que as normas exaradas, principalmente nas decisões judiciais, não são determinadas a priori, mas sim construídas pelo intérprete. E principalmente porque o direito interpretado pode distanciar-se do direito posto, exarado na fria letra da lei. Aliás, a pureza da ciência do direito, ela decorre da estrita definição do seu objeto de estudo, ou seja, do corte epistemológico, da sua neutralidade, que produz então um corte axiológico. Aliás, pretende-se, que o direito seja estrito ao direito posto e contendo uma neutralidade passional diante dos valores que pretende tutelar. Então, a atual fase do pensamento jurídico, que recebeu a alcunha de neoconstitucionalismo e que até resulta numa certa vagueza, e por esta razão alguns autores até se referem a vários neoconstitucionalismos, que é um fenômeno heterogêneo, como podemos observar. Basta lermos Dworkin, Alex, Peter Harbeli, Gustavo Zabreski, Luigi Ferrajoli, Carlos Santiago Nino. Na verdade, se eu tenho uma crise constitucionalista, eu produzo neoconstitucionalismo. Se eu tenho uma crise do positivismo, eu produzo o neopositivismo, que na verdade vem salvar com uma outra roupagem, com uma outra metodologia, o mesmo objeto antes insensato. Cabe à comunidade jurídica e também à comunidade acadêmica juntas procurar, através dos diálogos, refletir mais sobre as estruturas e mecanismos para conceder maior efetividade às normas, para materializar a promessa solene que está lá na Constituição Federal Brasileira vigente, que é de construir um autêntico Estado social democrático de direito. Em verdade, a história do pensamento jurídico costuma desenvolver-se tal como um movimento pendular, mais ou menos como um cabo de guerra, para no final se vivenciar e se identificar o equilíbrio das forças, o equilíbrio das correntes doutrinárias. Então esse neoprocessualismo vem aqui dar um novo repertório teórico ao direito processual, correspondendo até uma quarta fase dessa evolução do direito processual, onde, apesar de mantidas as conquistas do processualismo e do instrumentalismo, nós revisitamos, revalorizamos os instrumentos ali estudados e compendiados pelo direito processual. Só para a gente fazer um feedback na histórica evolução do direito processual, a gente classicamente divide em três fases. A primeira fase é o praxismo ou sincretismo, quando não havia distinção e separação entre processo e direito material. Aliás, era chamado até de direito adjetivo, era um apêndice do direito material. A segunda fase, chamada de processualismo, quando se demarca as fronteiras entre um e o outro e busca-se autonomia científica para as categorias processuais, enfim, quando chega o desenvolvimento jurídico.
E a terceira fase, chamada de instrumentalismo, que embora se reconheça diferenças funcionais entre direito processual e direito material, se estabelece entre estes uma relação de interdependência clara e uma complementaridade, pois que o direito processual concretiza e materializa o que é consagrado em direito substantivo. Vale dizer que o primeiro dá sentido instrumental ao segundo, né? Bom, outra coisa importante é destacar que a tese instrumentalista do processo centrava suas ações principalmente na celeridade, com que o Estado se desincumbe do dever de julgar, do poder-dever de julgar, tendo como características primordiais resultados práticos, estudando o processo pelo aspecto quantitativo, cronométrico, primando pela quantidade e rapidez, visando a sua finalidade no provimento final, a base teleológica, sem se preocupar com a construção gradativa pelas partes, pelo contraditório e em equilíbrio com esse provimento final. A tese instrumentalista, ela destaca a questão muito agora recentemente consagrada em nossa Constituição da duração razoável do processo, destacando a relevância da economia processual, condensar maior produtividade dos atos processuais em menos tempo, em menor tempo, e menor dispêndio da máquina estatal. Bom, o neoprocessualismo foi considerado como um formalismo ético, na expressão de Rodrigues Urbes. A constitucionalização do direito processual é, sem dúvida, uma das mais marcantes características do direito contemporâneo. Aliás, eu consagro até que é a desvalorização da ideia e importância do julgamento e o enaltecimento do valor e da valia da conciliação, por exemplo, posto que opera a incorporação aos textos constitucionais de normas processuais, incluindo aí os direitos fundamentais. O principal exemplo é o direito fundamental ao processo, devido a todos os seus pertinentes corolários, tais como contraditório, juiz natural, proibição de prova ilícita, devido processo legal. E, por outro lado, passou-se verificar que as normas constitucionais infraconstitucionais são concretizadoras exatamente das disposições constitucionais. Assim é cada vez mais intenso o diálogo estabelecido entre processualistas e constitucionalistas. E a prova disto é o vistoso aprimoramento da Constituição, da jurisdição constitucional, onde se admite a intervenção do amicus curiae, a realização por exemplo, de audiências públicas, a questão dos processos coletivos, da eficácia em grande espectro, né, ultraparte. Então, o neoprocessualismo possui como símbolo maior, e aliás, enaltecido por mim, a obra de Luiz Guilherme Marinoni. Embora o autor não utilize o termo, mas mesmo assim propõe importantes reflexões sobre várias categorias fundamentais do direito processuais, como jurisdição, ação, defesa, processo. Além disso, a própria obra de Marinoni contém um capítulo especial dedicado ao neoconstitucionalismo, com ênfase na teoria dos direitos fundamentais. Aliás, não me canso de sempre recomendar a leitura desse doutrinador, seja nas hordas da graduação, seja na seara da pós-graduação. Há uma peculiar feição do direito pátrio, pois seu sistema constitucional é de inspiração norte-americana, é Yankee. Daí a expressa consagração das garantias constitucionais, como, por exemplo, o devido processo legal, due process of law. Porém, vivenciamos um gritante paradoxo das influências do sistema jurídico brasileiro, porque no aspecto infraconstitucional, no direito privado, a gente tem a inspiração da família romano-germânica. Há o controle de constitucionalidade difuso, inspirado no Judicial Review, e o controle concentrado, já baseado no modelo austríaco. Ao lado de inúmeras codificações legislativas do Civil Law, constrói-se um sistema de valoração dos precedentes judiciais extremamente complexos, tais como a súmula vinculante, súmula impeditiva de recurso, julgamento de causas repetitivas, de óbvia inspiração
no Common Law. Aliás, tive a oportunidade de escrever e destacar na minha obra Comunilização Brasileira. Apesar de que no Brasil seja relevante a opinião dos operadores jurídicos, bem como da doutrina, que é característica típica do civil law, há um crescente destaque à jurisprudência. Já começa a corresponder a uma característica peculiar ao common law. E serve bem de exemplo a questão da súmula vinculante do STF. Embora o ensino jurídico brasileiro tenha herdado e sofra de notória influência de Coimbra, não se desconhece o exame do caso concreto, que é ferramenta utilíssima e bem atesta entre nós a presença da tradição inglesa. Reconheçamos que os conflitos constroem problemas jurídicos que se repetem em todos os cantos do mundo. Aliás, me permitam citar, indiferentemente da sua localização geográfica, religiosa, política ou linguística. Permitam-me citar um texto da Carmen Lúcia Antunes Rocha, na sua obra Direito de Todos e para Todos, obra que eu recomendo também a leitura. Gente, é tudo igual, mesmo tendo cada um a sua diferença. Gente não muda, muda o invólucro, o miolo igual. Gente quer ser feliz, tem medos, esperanças e esperas, que cada qual vive a seu modo, lida com as agonias de um jeito único, só seu, mas o sofrimento é sofrido igual, a alegria sente-se igual. Então é interessante perceber que muitas vezes a discussão doutrinária se concentra meramente num aspecto puramente terminológico. Por fim, é cabível com tranquilidade a mesma solução perante nomes e pressupostos teóricos diversos. Então há uma vasta produção doutrinária relevante na seara do neoprocessualismo. Cito novamente Marinoni, Fred Didier, Dinamarca, Luiz Fux, Daniel Neves, bem como existe uma robusta jurisprudência, principalmente a respeito do devido processo legal e a boa-fé objetiva. Observemos que saímos de um Estado fundado na lei, de um Estado legislativo, e passamos para um modelo do Estado fundado na Constituição, ou seja, o Estado constitucional. Daí resulta a consagração dos direitos fundamentais que impõem o direito trazer em seu bojo um mínimo ético, um mínimo capaz para respeitar a dignidade da pessoa humana e cujo evoluir é constante e crescente. No vocábulo instrumentalismo, não implica qualquer diferença hierárquica entre processo e direito material, e nem nas sábias lições de Calmon de Passos, que fala que não aceita a existência da instrumentalidade do processo, pois que não há um direito independente do processo de sua enunciação. O direito é um só. E após ser promulgado, isso ocorre processualmente. Não basta a previsão da letra da lei, é indispensável o processo trazer para a realidade de forma concreta todos os direitos, prerrogativas e também os deveres constantes lá no direito material. O direito se revela, portanto, como um método de controle do exercício do poder e da manutenção do mínimo existencial, capaz de conservar a dignidade da pessoa humana, bem como os demais fundamentos da República Brasileira, tais como o valor social do trabalho, a livre iniciativa, a cidadania e o Estado democrático de direito. Só assim o direito galgará materializar todos os objetivos fundamentais estatuídos lá no texto magno, que é de construir uma sociedade livre, justa, solidária e garantir um desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais que tenham como origem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Que, enfim, o que há de novo no direito brasileiro contemporâneo que consiga nos garantir pelo menos o mínimo para fluirmos numa cidadania digna. Muito obrigada e mais uma vez eu lhe reporto ao Portal Jurídico Investidor. Boa noite.